Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Conhecimento. Aqui quem fala é o professor Moreira Santos e no vídeo de hoje vamos estudar os números racionais, dando continuidade ao curso dos números reais. Os números racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração, ou seja, são aqueles que podem ser escritos dessa forma: A dividido por B, sendo A e B números inteiros. Veja bem, alguns exemplos de números racionais. O número 3/4 é um número racional. Por quê? Porque aqui temos um número que está escrito na forma de fração 3 dividido por 4, em que o 3 é um número inteiro e o 4 também é um número inteiro. Logo, esse número é racional. Tem um outro exemplo de número racional pode ser aqui, ó, menos 17 meios. Ó, o 17 é um número inteiro, o menos 17, e o 2 também é um número inteiro. Então, aqui temos um exemplo de um número racional. Temos a divisão de menos 17, que é um número inteiro, por 2, que também é um número inteiro. Outro exemplo, o número 81 também é um número racional. E por que que o número 81 é um número racional? Aqui não está escrito na forma de fração. Não está escrito na forma de fração, mas pode ser escrito na forma de fração. Por quê? Podemos dividir o 81 por 1, que teremos como resultado 81. Então, 81 por 1, 81 dividido por 1, temos aqui a divisão de dois números inteiros. No denominador temos o número 81 e no denominador o número 1. Então, aqui temos também um exemplo de número racional. Pode ser exemplo também de número racional. O número menos 127. Observe que aqui temos um número negativo. E nesse caso também é um número racional. Mesmo não estando escrito aqui na forma de fração, é importante ressaltar que quando não aparece nenhum número no denominador, podemos colocar o número 1. Porque aqui, ó, menos 127 dividido por 1 é igual a menos 127. Então, portanto, aqui também temos um exemplo de número racional. Recapitulando, os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. Veja bem, o número 81 é um número natural. Ele também é um número inteiro e, como eu disse para vocês, como ele pode ser escrito na forma de fração, ele também é um número racional. Já o número menos 127, ele não é um número natural porque é um número negativo. Os números naturais são apenas aqueles números inteiros não negativos. Então, eles são apenas... Então, o menos 127 é um número inteiro. E também é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Então, observe que o número aqui natural é inteiro e também é racional. E os números inteiros também é racional. Podemos
generalizar esta informação da seguinte forma, dizendo para vocês o seguinte, que todos os números naturais são também números inteiros. E todos os números inteiros fazem parte ou está contido no conjunto dos números racionais. Por que isso? Porque todo número natural, posso colocar aqui o número 2, o número 7, o número 70. Todos estes podem ser escritos na forma de fração. Todos estes são números inteiros. Então, o 2, o 7 e o 70 são números naturais, são também inteiros e também são racionais, porque eles podem ser escritos na forma de fração. E por que eles podem ser escritos na forma de fração? Porque todos esses números podem ser divididos aqui por 1, por exemplo, e continua sendo eles mesmos. Então, os números inteiros pode ser aqui também os números menos 40, menos 8, menos 16. São números inteiros, negativos, que também são números racionais. E por que são racionais? Porque todos esses números também podem ser escritos na forma de fração. Basta dividir por 1, porque todos eles estão sendo divididos por 1, porque não aparece nenhum número no denominador. Então, observe que o 2, o 7 e o 70 são números naturais, que também são números inteiros. O menos 40, o menos 16, o menos 8 são números inteiros, que não são naturais, mas são também racionais, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Agora, existem alguns números que são apenas racionais. Por exemplo, o número 1 sobre 2, porque este número não é inteiro, mas ele é racional porque ele pode ser escrito na forma de fração. Então, as frações são números racionais. Os números decimais com números finitos também são números racionais. 1,25, por exemplo. E as dízimas periódicas também são exemplos de números racionais. O que são dízimas periódicas? São números que têm números repetidos infinitamente. Por exemplo, aqui temos o 3 repetindo infinitamente. Então, pessoal, como já disse anteriormente, são exemplos de números racionais, as frações, 2 terços, 1 quarto. O número 7 também pode ser escrito em forma de fração, porque eu posso colocar aqui no denominador o número 1. Menos 7 também pode ser escrito na forma de fração, posso colocar o denominador 1. Então, esses números aqui que aparecem na forma de fração são números racionais. Também os números decimais com números finitos de casas. Por exemplo, 0,6 é um número decimal que pode ser escrito na forma de fração. É a mesma coisa que 6, e vejo aqui, coloco o número 1, e a quantidade de 0 é a quantidade de número após a vírgula. Eu tenho quantos números após a vírgula? Apenas 1, então apenas um 0. Então veja bem, 0,6 é a mesma coisa que 6 décimo, que pode ser simplificado por 3, e por 3, que fica 3 quintos. Veja que aqui temos um número decimal com casas finitas, ou seja, não tem uma reticência aqui, que pode ser escrito na forma de fração. Podendo ser escrito na forma de fração, trata-se de um número racional.
O número 1,55 também pode ser escrito na forma de fração da seguinte forma. Eu pego o número 155 e coloco o número 1 aqui abaixo e conto a quantidade de números após a vírgula. Temos dois números após a vírgula, então eu coloco 2 zeros aqui após o número 1. Então, 1,55 é a mesma coisa que 155 dividido por 100. Veja que aqui eu posso simplificar também. Aqui eu posso simplificar por 5. 155 dividido por 5 é igual a 31 dividido por 20. Pronto. Esse número, 1,55, é a mesma coisa que 31 dividido por 20. Também pode ser escrito na forma de fração, logo trata-se de um número racional. As dízimas periódicas também são exemplos de números racionais, porque as dízimas periódicas também podem ser escritas na forma de fração. Por exemplo, a dízima periódica 0,222 pode ser escrita na forma de fração. Ela pode ser representada também 0,2 e um risquinho em cima do 2. Por que tem um risquinho em cima do 2? Porque coloca esse risquinho em cima do número que está repetindo. E qual é o número que está repetindo? O número que está repetindo é o número 2. Veja que tem a reticência aqui, porque esse número repete infinitamente. Como transformar essa dízima periódica numa fração? É muito simples. Basta pegar o número que está repetindo, que no caso o número que está repetindo é o número 2, e no denominador colocar o número 9. Dessa forma, eu transformei aqui a dízima periódica 0,222 em fração que é 2 nonos. Um outro exemplo, 0,3737 reticências. Essa dízima periódica está repetindo o número 37, ou seja, está repetindo dois números. Pode ser representado também 0,37 e o risquinho em cima do 37, porque é o 37 que está repetindo. Para transformar esta dízima periódica em fração, eu escrevo o número que está repetindo, que no caso é o 37, e no denominador eu vou colocar o número de 9, é a mesma quantidade de números que estão repetindo. No caso aqui está repetindo dois números, eu coloco 2 noves. Então é 37 dividido por 99, é a fração que representa esta dízima periódica. Um outro exemplo de dízima periódica é quando a repetição não começa logo após a vírgula. Um exemplo é 0,0888 reticências. Pode ser representado de que forma também? 0,0. E qual é o número que está repetindo? O número 8. O risquinho fica apenas em cima do 8. Para transformar esta dízima periódica em fração, basta fazer o seguinte. Pegar o número que está repetindo, colocar no numerador, e no denominador eu colocar a quantidade de número que está repetindo, eu coloco a quantidade de 9. No caso, está repetindo o número 8. Então, é somente um número que está repetindo. Então, eu vou colocar apenas um 9. E antes do 8 eu tenho o número 0. Quantos 0 eu tenho depois da vírgula? Apenas um 0. Então, eu venho aqui e coloco um 0 após o 9. Então, é a mesma coisa de dizer que 0,0888
é 8 sobre 90, que pode também ser simplificado por 2, que fica aqui 4 por 45. Um caso um pouco mais complicado é, por exemplo, 5,4, 35, 35. Reticências. Como isso aqui pode ser representado? Pode ser representado da seguinte forma: 5,4, 35 e o risquinho no 35. E podemos, então, dividir a parte que está repetindo da parte que não está repetindo. Qual é a parte que está repetindo? 35, 35. E a parte que não está repetindo é o 5,4. Então, nós podemos escrever aqui da seguinte forma: 5,4, que é a parte que não está repetindo, mais 0,0, e aqui começa 35, 35 reticências. Dando continuidade, eu posso escrever o 5,4 é a mesma coisa que 5,4 dividido por 1, e a quantidade de zero é a quantidade de número após a vírgula. Tenho apenas um número após a vírgula. Então, 5,4 é a mesma coisa que 54 dividido por 10. Mas, nesse caso, esta dízima periódica, eu tenho um número repetindo, o número 35. Eu escrevo o número 35 e na parte de baixo, a quantidade de 9 é a mesma quantidade de número que está repetindo. No caso, são dois números repetindo, 2, 9. E tenho quantos zeros após a vírgula? Um zero. Então, eu coloco aqui um zero. Depois disso, basta apenas somar essas duas frações. Preciso tirar o mínimo múltiplo comum, que é 990. 990 dividido por 10, 99. 99 vezes 54 dá 5.346. Mais 990 dividido por 990 dá 1. 1 vezes 35 igual a 35. Agora, somando 5.346 mais 35 é igual a 5.381 por 990. Então, esta aqui é a fração que representa esta dízima periódica. Logo, esta dízima periódica também pode ser escrita na forma de fração, portanto, trata-se de um número racional. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas, vamos estudar mais sobre os números racionais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.